Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Consagração e Santificação. Aula número 17. A santificação se completará no arrebatamento da igreja. Hoje nós queremos focalizar este tema que é importantíssimo, porque é o coroamento, o fechamento de toda a obra de Deus no que diz respeito à santificação de seu povo, que vai ter o seu final, o seu fecho por ocasião do arrebatamento da igreja. Nessa época, a obra já estará completa, totalmente concretizada, realizada. Deus conseguirá ter demonstrado para Satanás que santificou para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Desta forma, Deus terá concretizado a sua obra, mostrando que recuperou a humanidade, que recuperou da humanidade um povo, e assim Deus estará se realizando no que diz respeito ao livre-arbítrio que ele deu ao homem. Ele conseguirá uma família de seres humanos criados por ele, que fazem a sua vontade. E assim, Deus estará, digamos, com nossa linguagem, feliz. Deus estará feliz porque ele terá concretizado a sua vontade. Mas para isto, ele está agora executando a obra de santificação no seu povo. A obra de santificação de Deus no seu próprio povo consiste basicamente neste projeto, em Deus separar um povo para si. E este povo é um povo que é tirado dentre todos os povos. São pessoas, seres humanos, que são separados dentre todos os povos para Deus. Este projeto Deus tem executado. De que maneira? Agora, nesta época presente, realizando essa obra de santificação em mim, em você, em todos aqueles que pertencem a Ele, que são tirados do mundo, separados do mundo para Deus. E assim o Senhor estará realizando completamente a sua obra, que terá o seu fecho neste aspecto no dia do arrebatamento da igreja. A partir daí, a porta da arca estará fechada. Da mesma maneira que foi no tempo de Noé, e da mesma maneira que foi também em Sodoma e Gomorra, a porta da oportunidade estará fechada, e então quem quiser se santificará, não conseguirá mais, porque hoje só nos santificamos porque o Senhor é quem opera em nós a obra de santificação. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que existe uma parte que deve ser feita por nós, que é a consagração. Espontaneamente, de nossa vontade, nós entregamos algo que está ao nosso alcance. Você só pode entregar algo que está ao seu alcance. Você só pode dar o tempo que você tem. Você só pode dar o dinheiro que tem. Você só pode dar aquilo que está ao seu alcance. Isto é consagração, como nós temos aqui colocado. Mas nós entendemos que somente a consagração não é suficiente para nos fazer separar do mundo. Então a obra de santificação não é completa se o Espírito Santo de Deus não nos separar. O farisaísmo, o legalismo, como temos aqui por diversas vezes denunciado, é a obra que se baseia na atuação do homem para se santificar a si mesmo. Nós cremos que quem nos santifica é o Senhor. Quem nos separa antes de nós nascermos é o Senhor. Quem nos separa dia a dia é o Senhor. Quem aceita os nossos atos de consagração e assim nos santifica é o Senhor. De forma que a obra de santificação só é
completa quando o Espírito Santo santifica em nós a nossa vida. E a você compete consagrar a Deus o seu cafezinho, sua Coca-Cola, o dinheiro que você desperdiça em revistas, em quadrinhos, em passatempo, aquele tempo que você dedica a ver televisão, novelas e coisas que não são prioritárias, você dedica ao Senhor. Não é bom fazer votos de tolos, você consagrar uma coisa que não pode manter. Mas à medida em que você vai crescendo, você vai consagrando mais uma área da sua vida, você vai consagrando a sua aparência, você deixa de investir tempo e dinheiro na sua aparência para se consagrar a Deus. Não quer dizer que puxe para o outro extremo de andar relaxado, mal cheiroso e coisas desse tipo, não. Mas você já não tem mais aquela idolatria da aparência e por aí afora. Aqueles que comem muito, entregam ao Senhor o seu apetite, isto está ao seu alcance. Você dizer para Deus que quer entregar isto é a sua consagração que você deve fazer passo a passo, degrau a degrau. A escada da santificação nos conduz a um caráter semelhante ao de Jesus. O crescimento nessa escada em que cada degrau corresponde a um ato de consagração espontâneo de sua parte, e é o Senhor quem dá força para você subir, isto é a santificação. O resultado disto é que você vai crescendo espiritualmente, produzindo fruto do Espírito e manifestando, apresentando um caráter semelhante a Jesus. Cada degrau, portanto, é um ato de consagração. E isto nós vamos fazendo até que a morte nos chegue, ou seja, o Senhor nos chama, ou então até que Ele volte, que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Por ocasião do arrebatamento, a obra de Deus estará completa, totalmente completada, a obra de santificação de um povo exclusivamente de Deus. Vamos ler o que o apóstolo Paulo nos diz, de 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, não vai ser na surdina não, ele não vai nascer numa manjedoura, ele vai vir com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, minha irmã, isto é palavra de consolo. Jesus está voltando, e Ele vem para completar a sua obra, que já está em estágio avançado de realização. A obra de Deus é uma realidade de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças. O Senhor está separando gente. Há pessoas que servem ao Senhor em maior ou em menor escala, em quantidade, de todas as nações, de todos os continentes, de todas as raças, e isto é o que a Bíblia nos ensina a respeito dos últimos tempos, de forma que é bom que você guarde isto no seu coração. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos separando, Ele para nós é aquele que realmente faz a vida ter valor. O Senhor vai separando para si um povo de todos os lados, e então hoje nós vemos que já é uma realidade. Apenas Deus está esperando completar a igreja, que são todos aqueles que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, de todas as nações, de todos os lugares, representantes de todas as raças, como prova de que Deus não faz acepção de pessoas. E assim nós vamos nos encaminhando para este desfecho final feliz, quando o arrebatamento da igreja nos levará para encontrarmos o Senhor nos ares. Este dia ninguém sabe, nem mesmo Jesus, o Filho, mas somente o Pai. E não importa, a qualquer momento, quando Ele vier, eu quero estar preparado. Sabemos que a época é agora, porque a igreja é uma realidade. A igreja já tem praticamente representantes de todas as nações.
Na época do apóstolo Paulo, o Império Romano estava bem evangelizado, mas jamais se poderia dizer que a igreja naquela época, apesar de proporcionalmente a população poder ter uma quantidade maior de pessoas, mas não poderia dizer que era uma igreja universal. Ela não estava representada em todos os lugares. Agora nós podemos praticamente dizer que esta é uma realidade. Apenas Deus aguarda que a galeria dos heróis da fé se complete. Hebreus, no capítulo 11, deve se completar. Deus espera para que todos estejam fazendo parte desta família. E então ainda há pessoas que dependem de você para serem evangelizadas. No Brasil, em outros países, ainda há pessoas que vão fazer parte da igreja. E então, só então, a ordem de Deus será dada. O arcanjo repassará esta ordem. A trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados a estar com o Senhor nos ares. E estaremos então para sempre com o Senhor, sem possibilidade mais de pecar, sem possibilidade mais de sermos contaminados. A santificação será completa. Então ficaremos livres da presença do pecado, ficaremos livres da tentação do pecado, ficaremos livres, para sempre livres, para servir ao Senhor para sempre. Por enquanto, nós vamos gemendo. Agora na terra o cristão vai sofrendo as tribulações, as injustiças, as incompreensões, vai sofrendo de todas as maneiras, mas o dia já está chegando, e quanto mais se aproxima, mais devemos erguer a nossa cabeça, levantarmos a nossa fronte e nos alegrarmos, porque a nossa redenção se aproxima. Verdadeiramente, esta é palavra de consolo, o consolo que vem do Senhor, a alegria que invade a nossa alma, a certeza e a convicção que temos de estarmos com o Senhor para sempre, nos leva a uma devoção sincera a Deus agora. Apesar de nossa fraqueza, o nosso coração é sincero e nós dizemos a Deus: nós amamos o Senhor, eu te amo, Senhor, acima de todas as coisas, tu és o Deus da minha vida, eu quero te exaltar, Senhor, e com toda alegria vamos levando a vida para frente, esperando aquele grande dia em que Jesus virá pessoalmente nas nuvens, receber a sua igreja, e nós vamos subir com ele para a obra de santificação ser completada, e então ficarmos livres da presença do pecado para sempre, santificados para sempre com o Senhor. E mais uma palavra ainda em 1 Coríntios 15, 50 a 51. E agora digo isto, diz o apóstolo Paulo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse dia já está chegando.